Se você quer aprender maneiras reais de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês, eu preparei um e-book gratuito chamado 7 formas de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês. Para baixar, é só clicar no link do primeiro comentário fixado abaixo neste vídeo. Você será redirecionado para um canal no WhatsApp, onde o link do e-book estará disponível. Nesse canal, divulgarei mais conteúdos gratuitos. Ninguém verá o seu número no canal, usamos somente para divulgar cursos e mais conteúdos para lhe ajudar a enriquecer. O dia amanheceu nublado quando Lucas decidiu caminhar até a feira de usados da sua cidade. Com apenas R$ 30 no bolso, ele sabia que não podia esperar muito mais do Pusucata. Ainda assim, desejava encontrar algo que pudesse ajudá-lo a estudar melhor. A faculdade estava ficando cada vez mais difícil sem um dispositivo decente. Ele era constantemente zoado pelos colegas por usar um celular antigo e lento, mas isso nunca o impediu de sonhar com um futuro diferente. E naquele dia, algo dizia que ele precisava insistir. Ao chegar à feira, foi recebido pelo caos habitual de vozes e mercadorias empilhadas. Vendedores gritavam ofertas enquanto moradores carimpavam pequenas oportunidades. Lucas caminhava devagar, observando cada barraca com atenção, até que avistou um tablet arranhado, jogado num canto em cima de uma toalha rasgada. Parecia completamente sem valor, mas algo naquele objeto chamou sua atenção. O vendedor percebeu seu olhar e aproximou-se rapidamente. "Se quiser levar, é 30 conto", disse com desinteresse. Lucas pegou o tablet nas mãos e percebeu que estava realmente muito danificado. A tela tinha pequenas trincas nas bordas e a carcaça parecia ter sido amassada. Mesmo assim, era melhor do que nada para ler PDFs da faculdade. Ele perguntou se o tablet funcionava, mas o vendedor deu de ombros. "Liga às vezes não, por isso o preço", respondeu. Lucas hesitou por alguns segundos, mas acabou decidindo arriscar. Afinal, R$ 30 era tudo que ele podia pagar. Depois da compra, ele se sentou em um banco próximo para examinar o tablet. Ao virar o aparelho, percebeu que a tampa traseira estava solta. Achou estranho porque parecia que alguém tinha aberto recentemente. Empurrou delicadamente a tampa com o dedo até que ela se desprendesse totalmente. Foi então que ele notou algo escondido entre a bateria e a estrutura interna. Um pequeno objeto retangular envolvido em plástico preto o surpreendeu. Seu coração disparou sem ele entender exatamente por quê. Ao abrir o embrulho, encontrou uma carteira de couro desgastada pelo tempo. Aparentemente, alguém havia guardado aquilo ali para esconder de propósito. Dentro da carteira, havia alguns papéis velhos e um cartão com anotações estranhas. Mas o que realmente chamou a atenção foi um papel com uma longa sequência de palavras. Lucas reconheceu imediatamente. Era uma seed phrase de uma carteira de criptomoedas. Ele engoliu seco, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Algo extraordinário estava prestes a acontecer em sua vida. Lucas ficou alguns segundos parado, olhando para a sequência de palavras com incredulidade. Seu coração parecia querer sair pela boca, mas ele tentava manter a calma. Afinal, could be nothing. Talvez a carteira estivesse zerada. Mesmo assim, a possibilidade o deixou completamente atordoado. Ele guardou tudo com cuidado na mochila, certificando-se de não perder nada. Depois respirou fundo e decidiu voltar rapidamente para casa. Precisava verificar aquilo com urgência. O caminho até sua casa parecia mais longo do que o normal. Cada passo vinha acompanhado de um turbilhão de pensamentos e expectativas. "E se for real? E se eu estiver segurando algo valioso?", repetia mentalmente. Tentava se manter racional, mas a ansiedade crescia a cada minuto. Quando finalmente chegou em casa, jogou a mochila na mesa e ligou o notebook velho. O aparelho demorou longos minutos para iniciar, testando sua paciência. Mas Lucas estava determinado a descobrir a verdade. Ele digitou a seed phrase em uma carteira digital compatível. Suas mãos tremiam tanto que precisou respirar fundo antes de confirmar. A tela carregou lentamente, como se estivesse aumentando sua aflição de propósito. Quando os números finalmente apareceram, Lucas arregalou os olhos. Ali estavam, exatamente 4 bitcoins disponíveis. Ele chegou a recuar na cadeira completamente chocado com o que via. Era dinheiro demais para ele sequer imaginar. Durante alguns segundos, Lucas não soube como reagir. A mente dele parecia congelada, incapaz de processar a situação. 4 bitcoins representavam mais do que ele ganharia em anos de trabalho duro. Era uma quantia capaz de mudar sua vida inteira da noite para o dia. Mas junto da empolgação, um medo silencioso começou a surgir. E se essa carteira tiver dono? E se eu estiver mexendo com algo perigoso? Pensou.
A dúvida o deixou ainda mais inquieto. Ele decidiu pesquisar melhor sobre transações antigas da carteira. Queria entender de onde vinha aquele dinheiro e se havia alguma atividade recente. Descobriu que a última movimentação tinha sido feita há quase 8 anos. Desde então, a carteira permanecera completamente esquecida e intocada. Isso significa que talvez o dono realmente não tenha mais acesso, ou talvez tivesse simplesmente desaparecido. A história por trás daqueles bitcoins permanecia um mistério profundo. Lucas passou a tarde inteira encarando a tela, tentando organizar os pensamentos. A descoberta dava a sensação de um sonho estranho, do qual ele não queria acordar, mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme parecia pesar sobre seus ombros. Ele sabia que não podia simplesmente gastar tudo sem pensar. Precisava agir com inteligência e discrição. Qualquer passo errado poderia trazer problemas inesperados, e ele não queria atrair atenção para si. Para entender melhor seus próximos passos, Lucas decidiu procurar informações online. Leu artigos, assistiu vídeos e entrou em fóruns de criptomoedas. Queria saber o que fazer ao encontrar uma seed phrase perdida. As opiniões variavam, mas a maioria dizia a mesma coisa. Se o dono sumiu e a carteira está abandonada há anos, dificilmente haverá reivindicação. Apesar disso, Lucas não se sentia totalmente confortável. Parecia um dilema moral que só ele podia resolver. Ele então decidiu analisar o cartão encontrado dentro da carteira. Havia anotações em inglês, números e um nome escrito: Robert D. Evans. Lucas pesquisou, mas encontrou dezenas de pessoas com o mesmo nome. Nenhuma informação clara que o levasse a alguém específico. Também não havia documentos pessoais, fotos ou endereço. Parecia realmente impossível localizar o verdadeiro dono. A única pista concreta era o próprio tablet danificado. Lucas lembrou do vendedor da feira e pensou em voltar lá no dia seguinte. Talvez o homem soubesse algo sobre quem havia vendido aquele tablet. Talvez pudesse dar alguma pista, por menor que fosse. Mas também sentia medo de levantar suspeitas e atrair atenção. Ainda assim, decidiu que precisava pelo menos tentar. Então, respirou fundo e guardou novamente tudo em um envelope seguro. Aquela história estava apenas começando. À noite, Lucas mal conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro, atormentado entre a empolgação e a dúvida. O pensamento de mudar de vida o enchia de esperança, mas a ideia de estar mexendo com algo que não era seu também o incomodava. No fundo, queria tomar a decisão certa, fosse ela qual fosse. Até que finalmente pegou no sono, esperando que o novo dia trouxesse mais clareza. Mas o que o aguardava seria bem mais inesperado do que imaginava. Na manhã seguinte, Lucas acordou com a sensação de que precisava agir rápido. Tomou um café apressado, colocou a carteira achada na mochila e saiu de casa. O caminho até a feira parecia ainda mais movimentado do que no dia anterior. Ele caminhava atento, procurando a barraca do vendedor do tablet. Seu coração acelerava a cada passo, temendo encontrar ou não encontrar respostas. Quando chegou ao local exato, percebeu a toalha rasgada sobre a mesa, mas o vendedor não estava lá. Lucas esperou alguns minutos, olhando ao redor sem sucesso. Perguntou discretamente a outros vendedores, mas ninguém parecia saber de nada. Alguns sequer recordavam ter visto a barraca no dia anterior. Isso o deixou ainda mais intrigado, como se uma peça do quebra-cabeça tivesse sumido. A sensação de mistério aumentava a cada minuto que ele permanecia ali. Com um suspiro frustrado, decidiu que não adiantava insistir. Era hora de voltar para casa e refletir sobre o que fazer a seguir. No caminho de volta, sua mente estava cheia de possibilidades. Ele pensava se deveria simplesmente aceitar o destino e usar os bitcoins, ou se deveria procurar algum órgão para tentar devolver a carteira. Mas essa ideia logo lhe pareceu absurda, considerando os riscos e a burocracia. Mesmo assim, a culpa o atormentava, como uma sombra persistente. Lucas desejava encontrar um equilíbrio entre ser justo e ser prático, mas não havia respostas fáceis naquela situação. Ao chegar em casa, ele decidiu investigar melhor o tablet. Queria saber se havia algo mais escondido ou alguma pista esquecida. Ligou o aparelho e, para sua surpresa, ele funcionou por alguns segundos. O sistema estava lento, cheio de erros e travamentos, mas ainda acessível. Uma pasta chamou sua atenção: Notes 2017. Com cuidado, abriu a pasta para ver o conteúdo. Ali havia apenas um arquivo de texto. O arquivo continha uma mensagem simples, escrita em inglês: "Se alguém encontrar isso ao dia, cuide do que eu não pude cuidar." A frase fez Lucas estremecer, como se carregasse um peso emocional.
Quem quer que fosse o dono parecia ter enfrentado algo difícil e, por algum motivo, nunca mais retornou para recuperar o que era seu. Lucas sentiu uma mistura de compaixão e responsabilidade naquele momento. Percebeu que sua decisão não seria apenas financeira, mas moral. A mensagem simples no arquivo o acompanhou pelo resto do dia. Lucas não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido com o dono. Será que ele havia simplesmente esquecido a carteira? Ou será que algo muito mais sério o impediu de voltar? Essas perguntas martelavam na mente de Lucas como ecos persistentes. Ele sentiu um peso novo, como se tivesse herdado uma história inacabada, e precisava decidir o que fazer com ela. Na tentativa de aliviar a tensão, Lucas resolveu dar uma volta pelo bairro. Enquanto caminhava, observou as casas, as famílias e a vida simples ao redor. Pensou em sua própria realidade. Estudante pobre, cheio de dificuldades. Quantas vezes ele desejou uma chance de mudar tudo? Talvez aquela descoberta fosse justamente essa chance. Mas ainda havia um conflito interno que o impedia de comemorar. Afinal, nada daquilo era originalmente dele. Ao retornar para casa, Lucas abriu novamente a carteira digital. Ele observou o saldo repetidas vezes, como se precisasse confirmar. Os números continuavam ali, imensos e assustadores. Mas ele percebeu que precisava de ajuda para tomar decisões financeiras. Não queria arriscar tudo por impulsividade ou falta de conhecimento. Decidiu então procurar algum especialista em criptomoedas. Alguém que pudesse orientá-lo sem fazer perguntas demais. Pesquisando pela internet, encontrou um consultor chamado Marcos. Ele parecia confiável, com boas avaliações e comentários positivos. Lucas respirou fundo antes de enviar uma mensagem explicando sua situação. Foi sincero, mas escondeu detalhes que poderiam gerar desconfiança. Disse apenas que havia encontrado uma carteira antiga esquecida e que precisava entender como proceder de forma segura. Minutos depois, Marcos respondeu marcando uma videochamada. Na hora marcada, Lucas se conectou com o consultor. Marcos era um homem calmo, de fala tranquila e experiente no assunto. Ele ouviu a história com atenção, sem demonstrar surpresa. Explicou que carteiras abandonadas eram mais comuns do que se imaginava. Muitas pessoas perdiam acesso por descuido ou falta de conhecimento. E que, tecnicamente, quem possuía a seed phrase era o legítimo dono. Lucas ouviu tudo com um misto de alívio e receio. Marcos continuou explicando com paciência cada detalhe sobre segurança digital. Falou sobre a importância de não comentar com ninguém sobre a descoberta. Alertou que valores altos em criptomoedas podiam atrair pessoas perigosas. E que todo cuidado era pouco ao movimentar aquela quantia. Lucas anotava tudo, absorvendo cada informação com atenção absoluta. A responsabilidade parecia aumentar conforme ele entendia o peso da situação. Era como se estivesse segurando dinamite nas mãos. O consultor também falou sobre a volatilidade do Bitcoin. Mostrou gráficos, quedas históricas e momentos de pico. Explicou que 4 Bitcoins podiam valer fortunas ou despencar em semanas. Isso ajudou Lucas a entender que precisava pensar a longo prazo. Marcos sugeriu criar uma nova carteira e transferir os fundos para maior segurança. Também recomendou dividir os valores em diferentes locais digitais. Lucas concordou, percebendo que não podia manter tudo em um único lugar. Quando a chamada terminou, Lucas sentiu um misto de calma e responsabilidade. Ele tinha agora um caminho mais claro, mesmo que ainda houvesse incertezas. Decidiu seguir as instruções imediatamente para evitar qualquer risco. Criou uma nova carteira, anotou cuidadosamente a seed phrase e guardou em local seguro. Depois fez a transferência parcial de um dos bitcoins para testar. O processo funcionou sem problemas, o que o deixou mais confiante. Era a primeira vez que se sentia realmente no controle da situação. Apesar disso, Lucas ainda sentia um aperto no peito ao pensar no dono original. A mensagem encontrada no tablet não saía de sua cabeça. "Cuide do que eu não pude cuidar." A frase parecia agora um pedido pessoal, como se Robert tivesse deixado um legado e não apenas dinheiro esquecido. Lucas imaginou que talvez pudesse usar parte do valor para ajudar outras pessoas. A ideia ficou martelando na mente como uma semente que começava a germinar. E pela primeira vez pensou que aquilo talvez tivesse acontecido por um motivo. À noite, Lucas fez uma lista em seu caderno velho. De um lado, escreveu tudo o que queria melhorar em sua vida: estudos, computador novo, moradia. Do outro, escreveu maneiras de usar parte do valor para ajudar alguém. Não sabia como, nem quando, mas queria fazer algo significativo.
Sentiu-se mais leve ao organizar seus pensamentos no papel. Era como se aquela fortuna inesperada tivesse vindo com um propósito, e ele estava começando a entender qual era. No dia seguinte, Lucas acordou com uma determinação diferente. Ele sentia que algo dentro dele havia mudado, como se tivesse amadurecido em poucas horas. A primeira coisa que fez foi pesquisar instituições e projetos sociais locais. Queria entender como funcionavam e quais realmente ajudavam pessoas carentes. Tinha consciência de que não podia doar grandes quantias sem levantar suspeitas, mas pequenas ações poderiam fazer diferença para alguém. E isso o deixava mais tranquilo com sua própria decisão moral. Depois, comprou um computador usado, porém eficiente para estudar. Era uma compra simples, mas que transformaria completamente seu rendimento na faculdade. Pela primeira vez, não sentiu culpa ao gastar algo para si mesmo. Ele sabia que precisava investir no próprio futuro. Afinal, 4 bitcoins eram mais do que apenas dinheiro, eram oportunidade. E ele não queria desperdiçá-la com impulsos ou ostentações inúteis. Sua vida estava apenas começando a melhorar. Com o passar dos dias, Lucas continuou pesquisando a misteriosa identidade de Robert. Mesmo sem obrigação, sentia que devia ao menos tentar entender quem ele foi. Encontrou alguns perfis antigos em redes sociais, mas nenhum que combinasse exatamente. A falta de informações o deixava intrigado, como se houvesse algo inacabado. Mas também compreendia que talvez nunca encontrasse respostas concretas. A história poderia continuar sendo um mistério para sempre, e ele precisava aceitar essa possibilidade. Para manter a segurança, Lucas também tomou várias precauções. Guardou backups físicos das novas seed phrases em locais diferentes. Trocou senhas, ativou verificações extras e desligou o tablet para sempre. Não queria correr o risco de alguém rastrear sua descoberta. Além disso, passou a observar mais seu entorno quando saía de casa. Era impossível não sentir um leve receio após encontrar tanto valor escondido. Mas ele estava decidido a agir com responsabilidade e prudência. Com o tempo, Lucas começou a ver mudanças reais em sua vida. Seu desempenho na faculdade melhorou significativamente. Conseguiu materiais de estudo, softwares e livros que antes eram inacessíveis. Começou até a pensar em abrir um pequeno projeto de tecnologia para ganhar experiência. A sensação de progresso o motivava ainda mais. Ele sentia que finalmente estava construindo algo sólido. E tudo por causa de um tablet danificado comprado por R$ 30. Os meses passaram e Lucas já não era mais o mesmo jovem inseguro. Ele havia aprendido sobre investimentos, segurança digital e planejamento financeiro. A fortuna inesperada o transformou, mas de maneira madura e consciente. Continuava levando uma vida simples, sem ostentar nada para ninguém. A discrição se tornou sua maior aliada nessa nova fase. E aos poucos, ele começou a entender o verdadeiro valor daquela descoberta. Não era apenas dinheiro, era uma nova chance de recomeçar. Com parte do rendimento, Lucas começou a financiar discretamente um projeto social. Comprou materiais escolares e doou anonimamente para crianças carentes da região. Também ajudou uma instituição local a consertar computadores antigos. Essas ações pequenas o faziam sentir que estava cumprindo algo importante, como se estivesse honrando a mensagem deixada no tablet. Cada gesto parecia ecoar um sentido maior do que a própria fortuna. E isso dava a ele uma paz interior que nunca havia sentido antes. Apesar do segredo, Lucas mantinha sempre os pés no chão. Sabia que qualquer descuido poderia colocar tudo a perder. Por isso, continuou estudando, planejando e trabalhando como sempre. Queria construir uma carreira sólida, independente da riqueza esperada. Não queria se tornar dependente de algo que veio do acaso. Preferia enxergar os bitcoins como uma base de segurança, não como solução definitiva. Essa visão equilibrada o ajudava a seguir com serenidade. Certo dia, enquanto organizava seus arquivos, Lucas encontrou novamente a carteira velha. Passou os dedos pelo couro desgastado e sentiu um aperto no peito. Aquele objeto simples havia mudado sua vida de maneiras inimagináveis. "Obrigado", sussurrou, mesmo sem saber se alguém ouviria aquele gesto simbólico. Guardou a carteira em uma caixa especial, como um lembrete de humildade. Era sua forma de nunca esquecer de onde veio e o que tinha encontrado, e, sobretudo, de nunca perder sua essência. O tempo passou e Lucas finalmente encontrou o equilíbrio que buscava. Concluiu a faculdade com notas excelentes e conseguiu um estágio promissor.
Mesmo com os bitcoins guardados, continuava vivendo com simplicidade e propósito. Sabia que a vida havia lhe dado algo raro, uma chance inesperada de mudar o destino. E ele honrou essa chance com responsabilidade, gratidão e generosidade. Assim, o estudante pobre que comprou um tablet danificado por R$ 30 encontrou muito mais que riqueza. Encontrou um novo começo.